Boa noite, Moby Dickers. Hoje é um programa muito especial, porque é um amigo de longa data, um companheiro, um colega e inclusive um parceiro de música. Quer dizer, muita pretensão na minha parte falar isso, mas a gente fez um rock and roll juntos. Boa noite, Gabriel Moura, o cantor, o compositor, o ator, o homem banda Gabriel Moura. Maior prazer, Dick. Muito prazer estar aqui, bater um papo com você. Pô, a nossa história aí remonta a, tipo 30 anos de convivência, de trabalho, de muitos espetáculos juntos. E, porra, muito legal poder bater esse papo contigo. Muito legal. A nossa história é muito bonita no teatro. Pode crer. Gabi, vamos começar do começo. Da onde vem o menino Gabriel Moura? De que parte da cidade? De que parte do Brasil? Como é que você surgiu no cenário? Quando eu me lembro de você, em 93, que a gente começou a trabalhar junto, você, além de trabalhar junto com a gente, você era professor numa escola, né? Justamente. Era professor de um colégio de freira, que ficava inclusive ali perto da UERJ, que era o Colégio Maria Imaculada. E eu dava aula para todas as turmas, desde o maternal até o magistério. Eu entrava em todas as turmas e dava aula de música, dava aula de desenho, que eu sempre desenhei também. E todos os eventos do colégio, eu que organizava, eu que ensaiava os corais, eu que fazia as coisas todas musicais do colégio e eventos do colégio. Era muito legal. Mas quando eu entrei para o teatro, aquilo pareceu assim legal, mas menor, assim, porque a minha ambição dentro do teatro acabou assim ocupando demais o meu tempo, o meu espaço, a minha cabeça, para eu continuar trabalhando com crianças e adolescentes, que é legal também para caramba, mas o teatro me encantou muito. E aí eu acabei largando lá o colégio e ficando mais no teatro, que inclusive a gente tinha uma grana que a gente ganhava, né? Tinha um salário dentro da UERJ, do teatro, e aí eu pude largar o outro trabalho lá. Até o padre, as freiras ficaram tristes porque eu saí, mas realmente assim, eu estava muito mais envolvido com o trabalho do teatro, e aí acabei deixando lá. Mas eu nasci no Lins de Vasconcelos, né? Eu fui criado no bairro do Lins de Vasconcelos, e ali o Lins é ali do lado do Meia, né? Quem não conhece bem o Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro, é um bairro que fica ali entre Vila Isabel, Grajaú, Meia, Engenho Novo, tem o Lins de Vasconcelos. E o Lins é um bairro muito residencial e tem duas escolas de samba, a Lins Imperial e a Unidos do Cabo Sul. A minha casa ficava bem perto da Unidos do Cabo Sul, então eu ia dormir sempre ouvindo os ensaios de escola de samba. Eu sempre sabia quais eram os sambas da Cabo Sul, porque eu dormia escutando aquilo, às vezes ia à quadra, mas não ia muito, assim. Eu era mais da igreja. Aprendi a tocar violão na igreja e frequentava a igreja e tal. E o samba estava em mim porque eu morava perto da escola de samba, tinha sempre a roda de samba ali embaixo da calçada, no botequim, tinha outra escola de samba ali perto também. Até que eu fui convidado para fazer um samba para Caprichosos de Pilares, por um amigo que me convidou para entrar na aula de compositores da Caprichosos. E eu fiz o samba para Caprichosos de Pilares e venci. Em 91, o samba disputou na quadra em 90 e foi para a Avenida no Carnaval de 91. Primeira vez que eu fiz samba na escola de samba e ganhei. E foi para a Avenida do Samba. E aí foi quando você adquiriu o talento de fazer música até com bula de remédio? Não, eu já vinha desde pequeno escrevendo uma canção ou outra, de vez em quando participava de festivais da canção que tinham ali no Meia, nas igrejas e tal, nas comunidades. Eu participava e volta e meia ganhava os festivais da canção com as músicas que eu fazia, mas aí era ainda assim tudo muito intuitivo. Quando veio o lance da escola de samba, virou uma coisa mais cerebral, porque eu tinha que colocar as frases do samba dentro do contexto do enredo. E aí foi uma coisa assim, a primeira vez que eu trabalhei a música, a composição de uma forma mais racional, mais cerebral, menos intuitiva. Intuitiva também porque você tem que vir com a melodia e tal, mas
você tinha que dizer alguma coisa que estava relacionada àquela sinopse do enredo, que é o que o carnavalesco vai mostrar nas fantasias, nas alegorias, nos carros alegóricos e tal. Então, aí, como eu venho de uma família de músicos, né, do qual a maior estrela da nossa família é o maestro Paulo Moura, que foi grande seu também, e faleceu em 2010. Mas quando o Paulo Moura viu que eu fiz o samba para Caprichosos, ele falou: porra, você gosta mesmo de compor? Eu falei: pô, me amarro em compor. Aí toquei várias músicas para ele. Ele falou: pô, você tem vontade de trabalhar com teatro? Eu falei: tenho. E eu entrei para substituir o Kaique, né? Porque o Paulo Moura também trabalhava lá, mas ele não podia ficar sempre. Ele dava aula na Vila Lobos, ele estava sempre viajando. E aí eu entrei, a primeira espetáculo logo foi um espetáculo que eu tive que compor bastante e escrever arranjos junto com o Paulo e tal. Foi muito A bacana, Saga da Farinha, a né? Saga da Farinha, que era uma história muito louca, muito legal, né? Muito bacana. E dali nunca mais parei de trabalhar com teatro. Assim. Esse grupo de teatro foi uma experiência muito interessante, nossa, né? Que o Antônio Pedro, um dia conversando com o Ézio Cordeiro, que era reitor da UERJ, o Antônio Pedro teve essa ideia com o Ézio. Falou assim, a gente devia juntar um bando de profissionais de teatro, de música, de dança, de literatura e fazer um grupo de teatro na UERJ, porque faz muito tempo que essa universidade não cria pensamento, não cria cultura, pensamento e cultura. E a gente foi trabalhar, eram 27 profissionais, você entre eles, e a gente começou a fazer um trabalho muito democrático, porque o Antônio Pedro resolveu que a gente tinha que chamar todas as pessoas que quisessem vir participar da Mangueira, enfim, de todos os lugares, né? Pessoas das mais variadas origens e classes sociais. E era um grupo que todo mundo podia fazer tudo. E era muito bacana isso, porque era uma forma muito democrática de criar, né? Era legal que tinha aquela coisa de cada dividir em grupos assim, e às vezes uma pessoa, cada um escrevia uma cena, depois juntava as cenas todas, né? Mas vinha com a mão de todo mundo, né? Cada porra, depois passava lá no filtro do Gilberto Loureiro, que fazia uma marra boa de tudo que estava acontecendo ali, de tudo que todo mundo trazia. Mas era muito legal, você trazia a cena, o Luca de Castro trazia cena, o Anselmo trazia uma cena, o Zé Paulo Pessoa trazia uma cena, Maravilhoso, Zé né? Paulo. E todo mundo, e eu fazia as músicas, mas todo mundo dava opinião nas músicas. Às vezes o Aurélio De Simone, que era o iluminador, vinha me dar opinião nas músicas, me sugerir alguma coisa para a música, né? E pô, eu e você fizemos a música lá, uma canção foda para o Egisto, né? Que aí já é mais lá na frente, né? Mas o bacana disso é que nessa história a gente formou muita gente, né? Que não tinha perspectiva de inserção social, né? A gente colocou para trabalhar pessoas inacreditáveis. Você, por exemplo, seu parceiro, o seu Jorge, várias pessoas, o Marcelo Dog, os irmãos França. Sim, os irmãos França. Então, Rodrigo virou um personagem célere aí na luta sobre direitos raciais, né? Um cara que está sempre aí bem combativo, sempre à frente dos discursos, assim, das coisas. Muito legal ver ele formado, né? Como um cara formado em teatro e eu acho que formado também em sociologia. O Rodrigo França, né? ele é foda. E tem o Evandro também, que faz um trabalho muito bacana Muito, muito no legal. Turano, né? Tem um grupo de teatro lá, faz eventos e tal. Então, a gente formou com esse grupo mais ou menos uns 500 profissionais. Você sabia disso? Foda, né? Muita gente passou ali e era um público flutuante, porque também era interessante que ninguém precisava preencher papel nenhum,
ficha de nada, dar seu nome, pagar nada. Era só entrar, entra, pô, quero fazer, beleza, entra. Tem aquele grupo ali ensaiando, vai lá, vê o que está acontecendo lá. Ah, pô, eu gosto de trabalhar com montagem de cenário. Vê o Lafayette Galvão, procura o Edward Monteiro, vai lá e o barracão fica ali embaixo. Aí entrava ali, já tinha o mundo do barracão, se quisesse trabalhar com som, aí já vinha para mim, para o Irã, que já ficava mais com a coisa do som e tudo. Então, quem quisesse trabalhar no que quisesse, inclusive pegar o papel, né? Tinha aquela história, né? Você quer, eu quero fazer o papel principal, beleza, toma aqui o texto, decora isso aí, procura não esbarrar no cenário, vem com tudo decorado. Agora, faça o seu serviço. Se tiver alguém com o texto decorado mais na ponta da língua que você e esbarrar menos no cenário do que você, vai ficar com papel. É, que nem jogo de futebol. O Antônio Pedro tinha essa filosofia, né? Quem tá melhor, joga, né? Quem se desloca, recebe, quem pede tem preferência. Isso é uma competição, mas é uma competição saudável que rola, né? Porque é competição pela excelência, né? Por fazer melhor. Se você não tiver boiando, vai chegar um outro que vai estar com o texto melhor decorado, está mais afim, né? E uma coisa bonita que a gente fez, que eu acho lindo, que eu acho que eu tenho o maior orgulho disso, Gabriel, é uma ópera samba que você compôs, chamada Eletra, com o texto do João Ubaldo Ribeiro, lá na quadra da Mangueira. A gente construiu esse espetáculo e depois a gente apresentou esse espetáculo no Municipal. A coisa mais linda foi ver aquele ônibus de pessoas da Mangueira chegando lá, né? E entrando no Teatro Municipal pela primeira vez. Nossa, que lindo isso! Que bacana esse lugar, a gente devia vir mais aqui. E a gente falava, é isso mesmo, cara, esse lugar é teu, esse lugar é teu, foi você que construiu, você que tem direito de vir aqui e usufruir desse bem cultural, né? Foi lindo aquele espetáculo. Foi lindo e eu tive a oportunidade ali de ficar ali na posição de maestro, né? Porque ali o municipal, é claro, tem um fosso de orquestra maravilhoso. Então a gente colocou a banda tocando no fosso de orquestra. O Teatro Municipal cedeu para a gente o coro do municipal. Então eu ficava ali na posição de regente, regendo a banda, regendo a entrada dos cantores, regendo o coro e virando para cantar algumas músicas que eu cantava. Então era um barato, assim, foi uma experiência riquíssima, maravilhosa. Assim. Outra coisa linda que você fez, que assim, quando eu penso no Gabriel Moro, eu penso no navio negreiro, cara. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que estrelas, em que mundo tu te escondes, embuçado no céu? Porra, isso aí era muito bonito. A gente fez o descobrimento do Brasil naquele ano da celebração dos 500 anos, só que a gente fez o descobrimento do Brasil do ponto de vista do índio, né? Do ponto de vista do oprimido, né? Com certeza, com certeza. Foi muito interessante. Foi maravilhoso, né? Um trabalho, mais uma vez, também de construção coletiva. E eu tive essa responsabilidade de criar todas as músicas e cantar a maioria delas, né? Quase todas. Eu entrava cantando as músicas. Então, compus as músicas, fiz os arranjos, fiz todas as gravações das músicas, eram tipo 40 e tantas músicas. E era um espetáculo lindo, né? Um espetáculo maravilhoso, assim, emocionava a gente de ver a história sendo contada através de uma outra ótica, né? Diferente da ótica que sempre nos foi imposta, né? Não sei se você está sabendo, acho que, claro, deve estar sabendo, mas a gente ganhou uma verba daquele cara do Banco Santos, que foi o Edevaldo, não sei o quê, Cid Pereira, um nome assim, do Banco Santos. Ele era o grande patrocinador do evento 500 anos. Hoje está preso esse cara, esse banqueiro está preso. Mas ele
fez essa comissão e aí um dia foram duas moças, uma delas até ficou minha amiga, a Liliu Castelo Branco, e foram duas moças lá para ver o que a gente estava fazendo dentro do grande evento dos 500 anos. E aí eles viram aquele negócio que era exatamente a antítese do que eles queriam dizer. Viva a família imperial e tal. E a gente desenhava eles como uns bárbaros, né? Porque, na verdade, o nome do espetáculo era O Incrível Encontro dos Nobres do Pinambás com os Bárbaros Europeus. Fala um pouquinho desse espetáculo, Gabriel. Cara, um espetáculo incrível, né? Porque a gente estava ali vivendo justamente o momento dos 500 anos de história do Brasil, da história contada do Brasil, mas a gente começou a contar nesse espetáculo a história de 10 mil anos atrás, quando os caras vieram lá pelo Estreito de Bering e ocupando as Américas e tal. Então, a gente começou a história por aí, né? E era muito legal ver assim toda essa história sendo contada sobre esse olhar, e sobre o olhar do índio, sobre o olhar do negro, sobre o olhar do nordestino que lutou a guerra de Canudos. Dos Canudos, né? E todas aquelas coisas, Tiradentes, e sobre todas essas óticas que a gente não costuma ver, né? Então era muito legal poder construir isso, cantar isso e fazer isso. E eu aprendi muito, com certeza, porque você tem que acabar lendo muito, acaba devorando livros para ver aquilo que você está lendo, e os livros não correspondem exatamente com aquilo que a gente estava falando, porque são visões diferentes da mesma situação, né? É engraçado isso, Gabriel, porque normalmente são uns caretões, uns acadêmicos que escrevem a história floreando para um lado da dignidade, dessa dignidade entre aspas, né, da moral, essa moral entre aspas, e os bons costumes entre aspas, que na verdade é tudo ao contrário, né? A história nos é contada toda ao contrário. Tem uns episódios, por exemplo, do Duque de Caxias, que ele só pagava os soldados depois da batalha, porque assim ele ficava com a grana dos que morreram na batalha. Enfim, tem histórias inacreditáveis, né? Cruéis, né? Histórias muito cruéis. E a história do negro também é uma história muito cruel, e a gente tinha momentos maravilhosos sobre a história do negro. Tem até uma música que volta e meia eu canto, deixa eu tocar aqui. Mostra. Uma das canções do espetáculo O Incrível Encontro. O negro trabalhando onde o índio não suportou, acorrentado sofre, chova ou faça sol, chora de saudade, ainda morre de apanhar, quer voltar pra África, mas vai ficar. Quer voltar pra África, mas vai ficar. Pô, dá uma palhinha aí do Navio Negreiro. Você chegava vestido de anjo e cantava. É uma letra enorme. O poema Navio Negreiro, junto com outro poema que era o Vozes da África. Então, é uma letra muito grande. Não sei se eu vou lembrar de tudo, mas não, só o começo, só o começo. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado no céu. Há 2000 anos te mandei um grito que embalde, desde então corre infinito. Onde
estás, Senhor Deus? Estamos em pleno mar. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam. Azuis dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar. Alguém te afaga as vibrações marinhas. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do papo do poeta? Ó, acompanhar-te a estrela que semelha no mar, doido cometa, albatroz. Desce do espaço infinito, águia do oceano, desce mais, ainda mais. Não pode olhar o humano com seu debruçar no brilho voador. Porém que vejo aí que quadro de amarguras, que canto funeral, que tétricas figuras, que cena infame, viu? Meu Deus, que horror, que horror. Deus, ó Deus, onde estás? Não respondes. Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus. Era um sonho dantesco, tombadilho, e da luz nas vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tipes de ferros, revoado à noite, legiões de homens negros com a noite horrendos a dançar. E se a orquestra irônica, estridente, e da onda fantástica serpente faz doidas espirais. Qual sonho dantesco, as sombras voam, gritos, as maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Porra, pra quem não tem memória... Saiu tudo meio travancado aqui, mas saiu. Pô, meu, pra quem não tem memória, Oi? você tem uma puta memória. Gabriel. É porque isso ficou marcado muito, cara. Isso me marcou muito, esses espetáculos todos. O Incrível Encontro e Electra, então, assim, são espetáculos que me marcaram muito como compositor, como artista. Como compositor, porque eu tinha que produzir muito em muito pouco tempo e tinha que acreditar que ia sair bom, né? Então, também tinha uma equipe muito forte e muito inteligente em volta, né? Todos vocês, você, o Antônio Pedro, o Anselmo, o Gilberto Loureiro, A Cláudia eram pessoas que Borioni, tinham já o Luca de Vanderlei. Castro também, pessoas que já tinham muita experiência de teatro e também muita experiência com texto. O Luca também, que escrevia bem, e o Gil e o Antônio Pedro e o Anselmo foram sempre muitas referências para mim. Quando eu chegava com a música, estava boa, não tá boa, faz outra. E tinha que fazer outra. E tinha que ser logo, porque o espetáculo estava parado para todo mundo, vamos tomar um café enquanto o Gabriel vai fazer. Então, isso como compositor foi fundamental para que hoje as pessoas, quando as pessoas me ligam pedindo música, esses dias o Pierre Hederne, que é um amigo meu, cantor lá que está morando em Portugal, ele é brasileiro, mas mora em Portugal, me mandou uma melodia, 11 horas da manhã, ele me mandou a melodia, falou: Moura, eu queria colocar uma letra dessa música para gravar hoje ainda, estou com o estúdio marcado às 7 horas da noite. E me mandou a letra às 11 horas da manhã, mas eu tinha que fazer outras coisas. Eu saí e voltei. Quando voltei, era mais ou menos 1 da tarde. Botei aquilo ali na frente, porque também já tinha uma ideia. Quando ele me mandou, já veio uma ideia e tal. E saiu a música
logo que eu sentei para fazer, ela veio, saiu e eu mandei para ele, ele gravou no mesmo dia e tal. Então, essa velocidade de escrever, de ter um desprendimento para escrever, de ter uma organização mental e emocional para escrever, o teatro me deu essa velocidade e me formou também como pessoa, assim, como esse olhar todo que a gente teve para fazer, desde a Saga da Farinha, né, que já era uma crítica política super contundente, em 1993, quando a gente começou a trabalhar, e sempre foi assim em todos os espetáculos. Macbeth, O Incrível Encontro, os Plínio Marcos também, que a gente fez, sempre tem uma crítica social ali por trás daquilo tudo. Né? Isso serviu para você, depois de desenvolver o teu grupo Farofa Carioca? Com certeza, com certeza. O Farofa Carioca nasceu basicamente do Tuerge, né? Do Tuerge, que virou 7, né? Mas quando o Paulo Moura me levou para o teatro, eu já estava amigo do Seu Jorge, nem era o Seu Jorge ainda, era o Jorge Mário, que andava lá, estava sempre nos lugares que eu estava tocando, ele estava, e aí eu levava ele, o Seu Jorge era meu hold, eu levava ele para carregar os instrumentos, e aí, volta e meia, ele dava uma canja e tal, nos lugares que eu tocava, e eu vi que tinha essa oportunidade do teatro, levei ele também lá para o teatro, e lá ele se encontrou, porque ele tem uma atitude corporal, uma presença em cena muito forte, e o teatro, com certeza, também foi fundamental para ele ser quem ele é hoje, né? O Seu Jorge fez Farofa aquele rap, disso, né? Porque tinha um outro cara lá. Na Saga da Farinha, ele já entrou logo Sim. E mandou aquele rap, né? E que todo mundo ficou besta com ele. Mandava percorrendo o palco todo. E tinha um cara lá que era muito interessante, que era o Wallace Jefferson. Pois é. Você lembra do Wallace Jefferson? Dançava muito. Né? E o Wallace, que foi o cara que escreveu a letra inicial de Mora no Brasil. Ah, é? Era uma letra do Wallace, que o Jorge pegou e deu uma mexida, colocou uma batida e mexeu um pouquinho nela para ela ficar mais musical, porque o Wallace cantava ela só como rap. O Jorge pegou e tocou ela no violão, criou uma estética para ela. E aí eu peguei a música também, dei uma ajeitada na letra, né? Daquela ajeitada para tudo ficar mais coerente, porque a música começava falando de Brasil, de Rio de Janeiro, daqui a pouco estava em outro lugar. Então, fiz o negócio ficar tudo... Moro no Brasil, né? Fazia uma coisa a respeito do Brasil, que era que a gente queria falar. E aí virou o tema da banda e tal. E eu fui para Portugal e deixei o Seu Jorge aqui, na época. Eu larguei o grupo em 95, fui para Portugal com o intuito de morar em Portugal, de conhecer a Europa. E fiquei lá um ano. Mas quando passou um ano, quando chegou em dezembro, o Paulo Moura de novo, esteve em Portugal para passar o Natal, deu uma canja lá no bar que eu estava tocando, e no final da noite, aí passamos o Natal junto, e na noite de Natal ele falou para mim, olha, tem um conselho para você, é o seguinte, você estava no Brasil, estava trabalhando com teatro, estava trabalhando com todas aquelas figuras incríveis, porra, com o Ricardo Petralha, com o Antônio Pedro, com o Anselmo Vasconcelos, com a Scarlett Moon, com o Lucas de Castro, e agora você veio aqui e está tocando em barzinho, tá legal, você está ganhando teu dinheirinho, mas tua visão artística foi pro saco aqui. Então, ou você grava um disco, volta para o Brasil, grava um disco, se quiser, eu produzo o disco para você, você grava, e faz a sua carreira de artista, não vai ficar tocando em barzinho a vida toda. Ou você faz isso, ou vai para a França, ou vai para a Inglaterra, mas não vai ficar aqui em Portugal tocando em churrascaria e em botequim, que estava ótimo, estava ganhando bem, mas realmente era artisticamente estava muito... eu tinha decaído, né? E aí ele falou, cara, vai para o Brasil então. Aí eu falei, pô, mas eu não tenho como pagar a passagem e ficar lá com uma grana. Aí ele falou, então faz o seguinte, eu pago a tua passagem, você volta, não entra em trabalho nenhum, não pega nenhum trabalho de teatro, porque ocupa muito tua cabeça, a gente fica 3 meses pensando no seu disco, você grava o seu disco, e aí você vai lançar seu disco e vai começar a sua carreira de artista, não de cantor da noite. E aí, beleza, pagou minha passagem, eu voltei para o Brasil. E aí, quando eu voltei, o grupo tinha saído da UERJ e todo o material tinha ido para o Teatro Dulcina, né? Tinha todo aquele material de barracão, de cenário, figurino,
que tinha acumulado de 3, 4 anos de trabalho, e esse material não podia ficar na UERJ porque acabou, o reitor mudou a reitoria, a gente foi mandado embora. Então, como estava tudo acumulado no Teatro do Sina, o Antônio Pedro teve a ideia de aproveitar que eu estava voltando de Portugal, da gente fazer um show do Gabriel Moura no Teatro do Sina, porque aí justificava o equipamento estar lá, a gente podia colocar o teatro um pouco no meio também, fazer um negócio legal. E aí, porra, eu falei, porra, cadê o Jorge? Tá com uma banda aí, montou uma banda. Seu Carioca. Eu falei, pô, aí arruma o telefone dele, liguei para ele, ele veio. E aí, cara, quando eu vi, ele já estava tocando várias músicas minhas na Farofa Carioca. Eu falei, porra, então eu trouxe também essas aqui de Portugal. Aí toquei mais umas aí, porra, a gente já era amigo mesmo. Fizemos um repertório inicial de 6 ou 7 músicas que a gente tocava, e aí a gente começou a tocar, fazer esse show lá, que era o show média, no Teatro do Sina, tocando essas 6 músicas e fazendo esquete de teatro no meio, era super legal. E aí começou a aparecer lá, começava a aparecer Fernando Abreu, começou a aparecer Marcelo D2, o Repolho, que tocava no Gilberto Gil, o Bi Ribeiro, do Paralama de Sucesso. As pessoas começaram a aparecer lá. Eu falei, pô, como assim? A gente tá, as pessoas estão gostando do que a gente está fazendo e tal. E a gente ia tocar nos lugares e só tinha aquelas 7 músicas, só tocava aquelas 7 músicas, aquelas 7 músicas estavam ensaiadas. A gente tocava aquelas músicas, depois começava a tocar todas de novo, depois tocava todas de novo. A gente tocava e tocava e tocava e tocava, e o público não ia embora, porque queria ouvir mais daquilo que a gente estava fazendo. Aí pintou a ideia de fazer na praia de Ipanema, no Posto 9. Sempre o Jorge, sempre com as ideias interessantes, assim. E a gente foi para Ipanema, sentava ali todo mundo na areia no final da tarde, né? Primeiro pegava uma praia lá e tal, tomava uma cerveja. Quando o sol começava a baixar, a gente fazia aquela rodinha e o couro comia. Aí começava a juntar tanta gente em volta que a gente chegava no final depois de meia hora, 40 minutos tocando, já estava rouco, porque o barulho do mar, o barulho das pessoas em volta, o barulho dos carros passando na rua. Mas era incrível. Foi capa do segundo caderno, a gente não tinha nem gravadora, não tinha nada, a gente só tinha gente. E aí foi capa do segundo caderno e fomos convidados para tocar no Free Jazz Festival, sem nenhum empresário empurrando, sem nenhuma gravadora empurrando, só pelo barulho que a gente estava fazendo, a gente foi convidado para tocar no festival de jazz e fomos capa do segundo caderno. Eu falei, porra, legal. Aí fizemos um show em janeiro, no verão de 98, no Ballroom, que era uma casa que tinha ali no Maitá, e convidamos todas as gravadoras. E foram todas as gravadoras, e todo mundo estava afim do Farofa. Era um negócio incrível, assim, que no camarim vinha o presidente da Som Livre. Olha, toma aqui o cartão, aqui, liga pra gente. Aí viu o da BMG. Olha, vocês lá com a gente vão ter tudo, não sei o quê. Aí viu o cara da Universal. Olha, o presidente quer falar com você, depois dá uma ligada, não sei o quê. E foi assim, a gente teve uma reunião com uma gravadora, com outra, chegamos numa delas, que era a BMG, o diretor artístico, veio com 2 violões, um para mim e para o seu Jorge, e aí, vamos assinar com a BMG, e saímos de lá felizes, chorando, nos abraçando na rua, ali na praia de Botafogo, chorando, eu e o seu Jorge, que legal, vamos assinar com a gravadora. Aí, beleza, quando a gente chegou no escritório, toca o telefone, era a gravadora Polygram, que era a gravadora número 1 do Brasil, na época, que hoje é a Universal Music, era a Polygram, e o presidente falou, olha, vocês não me deram a chance de conversar com a gente, vem para cá, por favor, pega, vocês estão em quantos aí? Está todo mundo aqui. Então, pega 2, 3 táxis, vem para cá, para a Barra da Tijuca, para a gente conversar. E aí pegamos os táxis, fomos para a gravadora, para Polygram. Quando chegamos lá, Dick, tinha uma sala, que era a Sala Caetano Veloso, uma sala grande, assim, de, sei lá, 8 metros quadrados, lotada de toda a diretoria da gravadora, garçom de smoking, canapés, uísque, passando, um negócio assim, para receber a gente. Na hora que a gente entrou na sala, todo mundo levantou e... Caralho, que pressão, né? Aí entramos na sala e tal. A gente quer muito que vocês assinem aqui com a gente. E a gente já sabe quanto que a outra gravadora ofereceu. A gente vai oferecer o dobro e vocês gravam onde vocês quiserem. A gente não vai interferir no processo criativo de vocês no estúdio. Vocês façam o que vocês estão fazendo no show, vocês façam no estúdio que vai dar certo. Então, a gente assinou com a Polygram. Tivemos uma liberdade fodida no estúdio.
E lançamos o disco, e foi um sucesso, assim, foi um sucesso explosivo e efêmero, porque efêmero não, porque o disco está aí até hoje. Eu acho que eu tenho muito orgulho desse trabalho, assim. Eu acho que é um disco que marca um período da história da música brasileira no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que esse disco faz parte de certo momento da história ali. Quem viveu sabe. O Farofa, ele tinha o lado da brasilidade, mas ele tinha uma competência musical, né? O lado musical, essa coisa tua, esse teu DNA, Moura, entendeu? E colocou um patamar mais acima. Você, seu Jorge, aquele menino que tocava flauta, todos, o cara, como é que o cara que tocava Cavaquinho, Valmir do Cavaquinho. Porra, bicho, o Valmir, que maravilha! E todos com uma qualidade musical altamente qualificada. Então, isso é que fazia o Farofa uma coisa diferenciada, que além da qualidade da brasilidade, do sabor das músicas, enfim, do texto que vocês diziam, tinha também uma qualidade e uma competência musical muito grande. Tanto que depois cada um de vocês seguiu um caminho, até hoje vocês são amigos e tudo, mas vocês tinham tanta qualidade que cada um se transformou numa estrela da música, cada um foi para um nicho, né? É muito bacana isso, ver que, sabe, os Beatles brasileiros viraram cada um Beatle separado, né, meu? E era um negócio interessante do Farofa Carioca, que primeiro que tinha o Carioca no sobrenome, né? Que era Farofa Carioca, né? O que incomodava os jornalistas de São Paulo, inclusive, na época e tal. Mas era uma farofa tão carioca que tinha a galera da Zona Norte, que era eu, o seu Jorge, tinha o Wellington, que era o nordestino, lá do Maranhão, né? Tinha o Valmir e o Sandrinho, que eram dos morros do centro da cidade, né? Que também eram de comunidades carentes, mas do centro da cidade. E tinha um baixista que era morador do Leblon, né? Tinha um cara que era morador, nascido e criado no Leblon, e tinha um francês, que era o gringo da parada. Então era tão carioca o negócio que, inclusive, tinha um gringo, cara. Era muito legal. Assim, era realmente uma farofa carioca que inclui, inclusive, o gringo, que está sempre ali pela Lapa, sempre tem um gringo. E o gringo era o francês, que era o Bertrand, que era um cara muito inteligente, que estudou música erudita e veio para o Brasil já, né, fez faculdade, fez dois Sorbonne, né? Então veio com uma consciência, inclusive política também, diferente. Ele estudava a história da América Latina e tal, a gente estava sempre conversando sobre isso. Então era uma banda muito interessante, assim, tinha um poder vocal meu e do seu Jorge juntos, que casado, que casa muito a nossa voz quando a gente canta junto, casa muito bem. Tinha essa brasilidade, um negócio visceral, assim, de estar tocando, de estar saltando aqui a veia do pescoço quando cantava, sabe? E via o público na mesma vibração, assim, o público ávido do show da banda, assim, era um negócio, realmente foi uma experiência muito bacana na minha vida, assim. Eu estou pensando agora, eu acho que tudo isso, cara, que aconteceu, estava dentro de uma concepção do maestro Paulo Moura, cara. Lá no começo, quando a gente começou a fazer a Saga da Farinha, lá no Teatro da UERJ, aquele teatro em escombros, que a gente começou a fazer, a gente fazia a primeira cena e depois a gente fazia uma festa-baile. A festa-baile é que eu acho que é a semente disso tudo. Que o Paulo Moura trazia uns músicos mais variados e juntava todo mundo, fazia uma canja. Então tinha um espetáculo e depois tinha uma festa-baile. A orquestra do Paulo Moura, com você, seu Jorge, Valmir,
tinha outros caras de metal e tinha batera. Vinha aqueles caras todos, Raul Mascarenhas, Bidinho, Serginho Trombone, esses caras tudo aparecia lá, Joviniano, né? Até o Era um Marcinho barato. Montarroios apareceu lá para Márcio tocar. Montarroz, Pascoal Meirelles na bateria. É. Era um barato, eram só os caras, um time de jazzistas da pesada. Era muito legal, né? Era alto nível. O trabalho que a gente fazia assim, era um trabalho assim, super relaxado, né? Porque a gente tinha uma permissividade, inclusive com as brigas, inclusive com as brincadeiras na hora que não era para brincar. Né? No meio de uma reunião séria, daqui a pouco, Lucas de Castro fazia uma piada, para meia hora por cada piada, perdeu meia hora da reunião, mas não perdia meia hora da reunião. Eu aprendi ali isso, cara, calma. Às vezes no ensaio da minha banda, assim, eu estou ensaiando, e às vezes para ali, começa uma brincadeira, o músico começa a fazer, beleza, deixa rolar um pouquinho, deixa aquela coisa rolar, porque se não rolar isso, não flui da mesma forma. Se não tiver o momento de descontração, se não for... se for um negócio, porra, metódico, bancário, aí não é arte. Então, para ser arte, precisa ser descontraído, precisa ser relaxado, irreverente, né? Tem que ter alegria e felicidade, né? Alegria e Tem que felicidade não é ter. pecado. E por falar em pecado... Caos, que a gente tinha muito lá também. Caos, né? Caos é muito importante, né? Bicho, então, você sabe que eu estou fazendo um programa e mudei minha atividade profissional. Agora eu não sou mais ator, eu sou ativista pela legalização da cannabis. O que que você pensa desse assunto, hein? Cara, é um assunto que já deveria estar em pauta já há muito mais tempo, né? A luta é uma luta que vem já de algum tempo, mas tem uma resistência muito grande da caretice, da sociedade careta e também daquela galera que se beneficia de outras formas com essa proibição, né? Eu acho que a maconha tem que ser legalizada, ela tem que ser descriminalizada e legalizada, para que as pessoas possam usar para os mais variados fins, né? Porque é uma planta que oferece muitas possibilidades de uso, né? Ela oferece o uso recreativo, que é o que interessa boa parte da galera, que me interessa, mas ela oferece também o uso medicinal, ela oferece o uso industrial na confecção de tecidos, de vários tipos de coisas, na confecção de óleos e vários tipos de materiais. Então, essa proibição ela prejudica a economia do Brasil, porque é um dinheiro que está sendo jogado fora, porque esse dinheiro que está indo para o tráfico de drogas e para a milícia deveria estar indo para a mão do Estado, né, em imposto. O consumidor que consome, que compra maconha na mão de um traficante, certamente ele gostaria de comprar na banca de jornal, mas ele tem que comprar na mão do traficante, porque ele não tem outra opção. E quando ele compra na mão do traficante, ele não sabe qual é a procedência daquilo, ele não sabe quanto de sangue tem envolvido naquela produção daquele produto, ele não sabe como foi trabalhado, ele não sabe qual é a qualidade, então ele não tem controle nenhum, que é um controle, inclusive, de saúde, né? Porque essa proibição ela não impede ninguém de fumar, porque as pessoas já fumam, já usam, né? Então, elas só precisam gastar o dinheiro delas em algo legal, porque elas não vão deixar de fumar porque é ilegal. Essa repressão já dura décadas e não resolveu nunca nada. Só atrapalha, só gera violência, só gera mortes, principalmente de pessoas negras, né? Só gera gente mais presídios lotados de pessoas por causa de porte de maconha, por causa de tráfico de coisas que muitas vezes não foi julgado, muitas vezes não foi provado porra nenhuma, mas estava lá no lugar errado, na hora errada, toma aqui e vamos encher presídio, porque, enfim... Então, é uma questão que vai além do cara que quer dar um dois e fumar, né? Ela é uma questão econômica para o país, é uma questão de saúde pública, porque quem continua fumando e compra, não compra com uma procedência legal, não tem um controle de qualidade legal. Então, se a maconha faz mal à saúde,
O cigarro também faz mal à saúde, mas você sabe, você vê ali escrito o que tem no rótulo do cigarro. Você fuma se você quer. Agora, você comprar maconha, você não tem um selo do Inmetro, você não tem. Se você tem o selo do Inmetro, se você tem a política para aquele tipo de coisa, você pode fazer propaganda de não use, você pode colocar no maço de maconha lá aquela foto horrível da pessoa morrendo lá porque fumou, o cara que nem faz com cigarro. Eles podem fazer propaganda contra. Podem limitar o uso para menores de 18 anos, como limitam para o álcool. Mas não tem por que não deixar esse produto ser vendido no mercado brasileiro. Você fez uma fala muito consciente, Gabriel. A gente nunca tinha falado sobre isso ainda, mas você pensa exatamente da mesma maneira que eu e a torcida do Flamengo, do Fluminense, porque, na verdade, a proibição, ela destrói famílias, né? Porque aquele garoto que está levando o sustento da família dele, porque ele é um aviãozinho, não é que a primeira opção dele foi ser um aviãozinho na boca de fumo. É a última. É a última, mas é a que ele tem para sustentar a família, para deixar uma grana na família. Então, quando você encarcera esse moleque que vai preso porque está transportando ali 4, 5 papelotes, não tem uma arma, entendeu? Você está destruindo o sustento de uma família. Essa mãe vai ter que começar a visitar o filho dela na cadeia. Esse menino vai ter uma aula, vai virar PhD em crime organizado, porque quem manda na cadeia é o crime organizado. E hoje, no Supremo Tribunal Federal, tem uma ação especial sendo julgada por causa do seu Francisco, que foi pego dentro da cadeia com 5 gramas de maconha. Então, os caras não conseguem controlar dentro de um edifício do Estado cheio de guarda, muro e o cacete. Dentro desse negócio tem maconha. Eles querem controlar do lado de fora. Né? Eu não conheço ninguém que esteja esperando legalizar para ir comprar um baseado, entendeu? E esse baseado, normalmente, é comprado pelas classes menos favorecidas. Ele é comprado aonde? É comprado na comunidade, que é o lugar onde todas as operações policiais são executadas, a grande maioria delas com violência, com truculência e com mortes. A maconha nesse planeta nunca matou ninguém, Gabriel. E a proibição já matou milhares, centenas de milhares de pessoas. Isso é uma coisa... Sim. E a tua fala foi tão consciente, cara, que, pô, eu fico assim muito feliz de ser teu brother, viu, bicho? Porque realmente... E eu também, de ser seu. Pô. Outro dia eu vi o Jean Willis falando uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que é o momento mesmo. Assim, nesses últimos anos, a gente teve o movimento LGBTQIA+, né, que foi, inclusive, acrescentando letras para ser QIA+, também. Né? Esse movimento fez com que muitas pessoas que viviam dentro da gaveta do seu armário pudessem sair da gaveta, abrir a porta e sair do armário, como homossexual, como bissexual. E se empoderar. Né? Das mais variadas vertentes, se empoderaram. Né? De muitas formas também, outras coisas saíram de vários armários, inclusive saíram os neonazistas. Mas os maconheiros não saíram ainda. Os maconheiros ainda estão dentro do armário. Os maconheiros têm vergonha de dizer que fumam maconha, porque se falar que fumam maconha, compra um problema com os meios de comunicação, com a sociedade e principalmente com esses políticos de extrema-direita que ficam esperando uma brecha para poder montar em cima de alguém
e criar algum transtorno. Então, é uma coisa legal que o João Willis falou. Porra, os LGBTQIA+, já saíram do armário. E os maconheiros? Quando vão sair? Né? Então, isso é uma questão interessante que a gente precisa colocar e precisa que as pessoas tenham coragem de dizer, como eu vou dizer agora, eu fumo maconha. Né? Porque é isso aí. A gente não é melhor nem pior por fumar maconha, por beber uma bebida, por fumar um cigarro, por tomar café. A gente é uma pessoa, que é uma pessoa. Se você fumar maconha, isso não vai modificar o teu caráter, né? E o mais importante disso, Gabriel, que isso que você falou, assim, quando eu comecei essa minha militância, a primeira coisa que eu disse foi exatamente isso. Sai do armário, usuário. Porque no Uruguai a legalização foi feita por pressão da sociedade, por pressão dos usuários, por pressão da sociedade que cansou de ver os seus semelhantes, seus filhos, que não são bandidos, serem encarcerados pelo simples uso de uma planta, né? Tem essa canção aqui, ó. É uma canção que eu fiz na época que eu estava fazendo a direção musical de Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come. Mas eu adaptei essa canção para falar desse nosso assunto aqui, ó, que é assim. Eu estou guardando essa bagana pra fumar na cama com meu xodó, curtir a onda aí depois da brincadeira, molhados de suor. Ai, que fome que me dá. Coloca um disco de vinil e vamos cozinhar. Nada mais bacana que noite de amor com meu xodó e uma bagana. Eu estou guardando essa bacana pra acender na cama com meu xodó, curtir a onda e depois da brincadeira, molhadinho de suor. Ah, que fome que me dá. Coloca um disco de vinil e vamos cozinhar. Nada mais bacana que noite de amor com meu xodó e uma bagana. Nada mais bacana que noite de amor com meu xodó e uma bagana. Gabriel, como é tradição aqui no Moby Dick Show, me conta aqui, para quem ou para o que você liga o foda-se? Que eu ligo o foda-se, né, cara? Eu tenho dificuldade de ligar o foda-se porque eu sempre me comprometo muito com as coisas, assim. Então, cara, eu ligo foda-se para coisa muito certinha, para organização demasiada, sabe? Para andar dentro de caixinhas e para fazer coisas que as pessoas esperam que você faça. Eu quero sempre quebrar os paradigmas, eu quero sempre andar ter a minha visão das coisas, ter a minha ótica, o meu olhar sobre as coisas, assim, tipo, até sobre a visão política e tudo. A gente vê tudo que está acontecendo, a gente ouve as pessoas dizer, não quer dizer que a gente concorda com esse ou com aquele, a gente tem que saber escolher, independente do que o seu amigo acha, do que o seu parente fala, do que o seu ídolo fala, você tem que ter a sua própria cabeça. Então, eu ligo foda-se para quem quer controlar o que eu quero fazer, o que eu quero dizer, onde eu devo estar. Né? É meio isso. Maravilha, Gabriel. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho. Muito obrigado por existir, pelo seu amor pelo mundo e por esse planeta. Esse foi o Moby Dick Show de hoje, gente. Moby Dickers, Gabriel Moura é foda. Siga, persiga, ouça e prestigie. Boa noite e foda-se.